Ao entregar produtos frescos em um hotel de luxo, a humilde fazendeira ficou paralisada ao perceber que o hóspede milionário era seu marido, dado como morto há 9 anos. Ela se aproximou e... O caminhão de Lorena roncava pela estrada de terra batida, enquanto ela ajustava o espelho retrovisor para conferir as caixas de verduras na caçamba. O sol da manhã ainda estava baixo, mas já prometia outro dia escaldante em Santa Rita do Norte. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro familiar de terra molhada misturado com o aroma doce das flores comestíveis que cultivava na fazenda. Mãe, você esqueceu de levar as violetas. Elisa correu atrás do caminhão. Acenando uma caixa pequena pela janela da cozinha, Lorena freou e sorriu para a filha de 11 anos, que já estava vestida para a escola com o uniforme azul marinho impecável. Obrigada, amor. O que eu faria sem você? Provavelmente venderia só alface para o resto da vida. Elisa riu, entregando a caixa pela janela. Vai demorar no hotel novo. Só o tempo de entregar tudo e voltar. Você sabe que não gosto de ficar longe da nossa casa. Elisa acenou enquanto o caminhão se afastava, e Lorena sentiu aquele aperto no peito, que sempre vinha quando pensava em como a filha crescera rápido demais. 11 anos. Tinha apenas 2 quando Felipe morreu. O pensamento veio como sempre vinha, de repente e doloroso. 9 anos já. 9 anos desde a explosão do iate, desde o funeral com caixão fechado, desde que sua vida virou do avesso. Lorena balançou a cabeça, afastando as lembranças. Não era dia para isso. O Hotel Encanto do Atlântico ficava a 40 minutos de Santa Rita, numa região que vinha se desenvolvendo rapidamente com o turismo. Quando Lorena chegou ao estacionamento, não conseguiu esconder a impressão. O prédio era imponente, todo em vidro e mármore branco, com jardins impecáveis e uma fonte que jorrava água cristalina na entrada. Nossa Senhora, murmurou, descendo do caminhão e alisando a saia simples de algodão. Que lugar é esse? Um rapaz uniformizado se aproximou para ajudar com as caixas. Lorena seguiu em direção à entrada principal. Carregando a caixa de violetas comestíveis que quase havia esquecido, o saguão a deixou ainda mais impressionada. Piso de mármore que refletia os lustres de cristal pendurados no teto alto. Móveis de couro claro e um balcão de recepção que parecia uma obra de arte. A senhora deve ser da fazenda São Bento, disse uma mulher loira de taier cinza, se aproximando com um sorriso profissional. Sou Carla, da gerência. Estávamos ansiosos para conhecer seus produtos. Lorena Bastos. Ela respondeu, ainda meio hipnotizada pelo luxo ao redor. Trouxe tudo o que estava na lista: alfaces, rúcula, tomate cereja e as flores comestíveis. Perfeito. Vamos conferir tudo na cozinha e... Carla continuou falando, mas Lorena não escutava mais nada. Do outro lado do saguão, próximo aos elevadores, estava um homem de terno escuro conversando com outros executivos. Ela só conseguia ver o perfil dele, mas algo no jeito de gesticular, na postura, na linha do queixo fez seu coração disparar. Não podia ser. O homem se virou ligeiramente, e Lorena sentiu o mundo parar, o rosto, os olhos castanhos, o sorriso que conhecia de cor. Era Felipe, seu Felipe, vivo, senhora Bastos. A voz de Carla parecia vir de muito longe. A senhora está bem? Ficou pálida. Lorena piscou várias vezes, tentando focar na gerente, mas quando olhou de novo para o saguão, o homem havia desaparecido. Desculpa, é que por um momento achei que tinha visto. Ela balançou a cabeça. Não é nada. Vamos à cozinha. Mas suas mãos tremiam enquanto seguia Carla pelos corredores do hotel. Felipe estava morto. Ela vira o laudo da perícia, assistira ao funeral, chorera sobre o caixão fechado. Os restos mortais estavam tão carbonizados que foi impossível o velório aberto. Disseram. DNA confirmou. Disseram. Ela enterrara o marido 9 anos atrás, na cozinha. Tentou se concentrar na inspeção dos produtos, mas a mente estava a 1000 por hora. Talvez fosse só alguém parecido. Acontecia? Não era. Depois de tanto tempo, a memória podia pregar peças, mas quando fechou os olhos, ainda conseguia ver aquele sorriso inconfundível. Os produtos estão perfeitos, disse o chefe, um homem gordinho de sotaque francês. Especialmente essas violetas. Vão ficar lindas nas saladas. Fico feliz que tenham gostado.
Lorena conseguiu sorrir, guardando os papéis da entrega na bolsa. Qualquer coisa, é só ligar, no caminho de volta ao estacionamento. Ela decidiu passar pelo saguão novamente, só para ter certeza de que havia sido imaginação. O local estava mais movimentado agora. Executivos em reuniões, hóspedes fazendo check-in, funcionários correndo de um lado para outro. E então, ela o viu de novo. Estava de costas, falando ao telefone perto da entrada dos elevadores. A voz... Meu Deus, até a voz era igual. Lorena se aproximou devagar, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Adriano, preciso falar com você sobre o contrato. Alguém chamou. O homem se virou e seus olhos encontraram os de Lorena. Por um segundo, apenas um segundo, ela viu o reconhecimento passar pelo rosto dele. O mesmo susto, a mesma incredulidade. Então ele desviou o olhar rapidamente e se afastou em direção aos elevadores, fingindo não tê-la visto. Adriano. O nome ecoou na mente de Lorena, enquanto ela ficava ali, parada no meio do saguão, gente passando ao redor como se nada tivesse acontecido. Adriano Castro tinha escutado alguém falar mais cedo, um dos investidores do grupo hoteleiro. Mas era Felipe, tinha certeza absoluta. No estacionamento, Lorena se sentou no caminhão sem conseguir ligar o motor. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as chaves. Precisava ir embora dali, voltar para casa, para Elisa, para sua vida normal e segura. Mas quando abriu a porta para colocar a bolsa no banco, encontrou algo que não estava lá antes. Um cartão elegante, papel caro, sem identificação, apenas uma frase escrita à mão numa caligrafia que ela conhecia bem. Estufa do terraço, me perdoe. O cartão escorregou dos dedos trêmulos de Lorena e caiu no chão do caminhão. Ela o pegou de volta, relendo a frase várias vezes, como se as palavras fossem mudar de significado. A caligrafia era de Felipe, a mesma letra dos bilhetes românticos que ele deixava na geladeira, dos recados grudados no espelho do banheiro. Felipe estava vivo, e por algum motivo que ela não conseguia entender, estava fingindo ser outra pessoa. Lorena olhou de volta para o hotel, suas janelas espelhadas refletindo o sol da manhã. Algum lugar naquele prédio de mármore e cristal estava o homem que ela amara. Casara, chorara, o pai de Elisa, o homem que ela enterrara com o coração partido. Guardou o cartão na bolsa e finalmente conseguiu ligar o motor. Precisava ir para casa. Precisava pensar. Mas enquanto dirigia pela estrada de volta a Santa Rita do Norte, uma única certeza martelava em sua mente. Não tinha sido imaginação. Felipe Navarro estava vivo, e tinha algo muito grave acontecendo para ele fingir estar morto por todos esses anos. Na fazenda. Lorena estacionou o caminhão e ficou sentada por longos minutos, olhando para a casa simples que construíra com tanto esforço, as hortaliças organizadas em fileiras perfeitas, as flores balançando na brisa da tarde. O galpão onde secava as ervas, sua vida, a vida que fizera sozinha depois que perdeu tudo, ou depois que achou que tinha perdido tudo. O cartão ainda estava na bolsa, e ela sabia que antes do sol se pôr, estaria de volta ao hotel, porque 9 anos de dúvidas e lágrimas mereciam uma explicação, e porque, não importa o que tivesse acontecido, Felipe devia satisfações sobre por que a deixou pensar que estava morto. Estufa do terraço. Ela encontraria o caminho. Lorena voltou ao hotel quando o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Havia deixado Elisa na casa da vizinha com a desculpa de que precisava resolver um problema com a entrega. Mentira. Mas depois de 9 anos acreditando em mentiras muito maiores, uma pequena não faria diferença. O estacionamento estava quase vazio agora. Ela entrou pela entrada lateral, seguindo as placas até encontrar o elevador de serviço. Terraço, 10º andar. O coração batia descompassado enquanto os números subiam no painel. A estufa ficava no canto mais afastado do terraço, entre vasos de plantas ornamentais e uma vista deslumbrante da cidade. Era um ambiente controlado, com vidro temperado e sistema de irrigação automático. Lorena empurrou a porta de vidro devagar, sentindo o ar úmido e o cheiro de terra molhada. Ele estava lá, de costas, regando um canteiro de orquídeas com a mesma paciência que ela lembrava dele cuidando do pequeno jardim que tinham em casa. Ainda usava o terno escuro, mas havia tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa branca.
Quando a ouviu entrar, suas mãos pararam no regador. Lorena. A voz era a mesma. Um pouco mais grave, talvez. Mas ainda carregava aquela suavidade que sempre a fazia sentir em casa. Ele se virou devagar, e ela finalmente pôde ver seu rosto por completo. Era Felipe, mas não era. O mesmo rosto que conhecia de cor tinha linhas novas ao redor dos olhos. Uma cicatriz fina que descia da têmpora esquerda até a maçã do rosto. O cabelo, antes sempre desalinhado, estava cortado de forma impecável, mas os olhos continuavam os mesmos, castanhos, profundos, e neste momento, completamente devastados. Você está vivo, ela disse, e a própria voz soou estranha, distante. Lorena, 9 anos. As palavras saíram baixas, mas carregadas de uma dor que ela nem sabia que ainda existia. 9 anos eu chorei sua morte. 9 anos Elisa cresceu sem pai. 9 anos eu. Ela não conseguiu terminar. As lágrimas vieram de uma vez. 9 anos de luto e solidão desabando sobre ela como uma represa que se rompe. Felipe deu um passo à frente, instintivamente, mas parou quando ela recuou. Não se atreva, ela sussurrou. Não se atreva a me tocar agora. Ele baixou as mãos, a expressão partida. Eu posso explicar. Explicar. Lorena riu, mas não havia humor no som. Como você explica fingir estar morto? Como explica me deixar enterrar um caixão vazio? Como explica... Não era vazio. A frase a calou imediatamente. O que? Felipe passou a mão pelo rosto. Um gesto que ela lembrava bem. Sempre fazia isso quando estava nervoso. Havia um corpo no caixão, um pescador que morreu na explosão do iate. Eu devia estar lá, mas... Ele respirou fundo. Ricardo me chamou para uma reunião de última hora. Disse que tinha descoberto algo importante sobre um dos nossos clientes. Ricardo Nogueira, o sócio de Felipe na empresa de importação. Lorena se lembrava dele vagamente. Um homem alto, de sorriso fácil e aperto de mão firme demais. Que tipo de coisa? Lavagem de dinheiro? Felipe se encostou na bancada de plantas, como se precisasse de apoio. Grandes quantias vindas de contas offshore, passando pelas nossas empresas e saindo limpas do outro lado. Eu não sabia de nada, Lorena. Juro que não sabia. Ela o estudou em silêncio, mesmo depois de 9 anos. Ainda conseguia ler suas expressões. Ele estava dizendo a verdade. E aí, Ricardo disse que tinha sido chantageado para aceitar o esquema, que havia pessoas muito poderosas envolvidas e que, se eu tentasse sair ou denunciar, você e Elisa correriam perigo. A voz dele falhou. No começo não acreditei. Achei que era paranoia. Mas não era. Não. Na manhã da explosão, recebi um envelope com fotos. Elisa na creche, você comprando verduras no mercado, a placa do nosso carro e um bilhete. Acidentes acontecem com famílias inteiras. Lorena sentiu um calafrio. Mesmo depois de tanto tempo, a ameaça tinha o poder de apavorá-la. Foi então que você decidiu. Morrer? Felipe assentiu lentamente. Ricardo disse que era a única forma de proteger vocês, que se eu desaparecesse, se tornasse outra pessoa, vocês estariam seguras. O pescador tinha morrido sozinho na explosão, sem família, sem ninguém para sentir falta. Foi fácil trocar os documentos, subornar o legista. Ele tocou a cicatriz no rosto. Estas marcas ajudaram. Pareceu plausível que eu tivesse morrido na explosão também. E você concordou. Não era uma pergunta. Eu concordei. O silêncio se estendeu entre eles. Pesado como chumbo. Lorena se aproximou da janela de vidro, olhando para as luzes da cidade que começavam a piscar lá embaixo. Sua mente trabalhava furiosamente, processando informações, conectando pontos. Quem são essas pessoas poderosas? O senador Vasconcelos tem tentáculos em toda parte. Polícia, justiça, mídia. Ricardo trabalha para ele há anos, movimentando dinheiro através de empresas fantasmas. Felipe hesitou. E eu fui forçado a me casar com a filha dele. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Você é casado, de papel. Ele se aproximou, e desta vez, ela não recuou. Manuela Vasconcelos é uma boa pessoa, mas nosso casamento é só para dar legitimidade à minha nova identidade. Ela sabe que não a amo, mas vive com ela.
Vivo no mesmo apartamento, sim. Dormimos em quartos separados. Praticamente não nos falamos. É só uma representação. Lorena o encarou, procurando sinais de mentira, mas só encontrou sinceridade dolorosa. Por que agora? Por que se revelar para mim depois de 9 anos? Por que não aguento mais? A voz dele se quebrou. Porque toda manhã eu acordo pensando em vocês. Porque passei 9 anos morrendo de saudade da minha família. E porque... Ele hesitou. Porque talvez haja uma forma de acabar com isso tudo. Como juntar provas, expor o esquema, derrubar o senador e Ricardo de uma vez por todas. Felipe estendeu a mão, tocando levemente o braço dela. Mas preciso da sua ajuda. Lorena olhou para a mão dele sobre seu braço. Ainda usava a aliança de casamento. A mesma que ela havia colocado em seu dedo 10 anos atrás. Na pequena igreja de Santa Rita do Norte. Sem pensar, ela tocou a própria aliança, que nunca tirara do dedo. É perigoso. Muito. Se nos descobrirem, nos matam todos nós. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro familiar do perfume dele misturado ao aroma das plantas na estufa. Por 9 anos, sonhara com este momento. Por 9 anos, imaginara como seria abraçá-lo novamente, sentir seus lábios sobre os seus. Mas agora que ele estava ali, vivo e real, tudo parecia muito mais complicado. Eu preciso pensar. Eu entendo. E preciso de tempo para processar. Isso tudo. Quanto tempo precisar? Lorena se afastou, caminhando em direção à porta. Na saída, parou e se virou. Felipe. Sim, Elisa está bem. Ela é inteligente, corajosa, linda. Tem seus olhos. Ele sorriu pela primeira vez desde que ela chegara. E por um momento foi como se os 9 anos não tivessem existido. Eu sei. Às vezes venho até Santa Rita só para vê-la de longe. Na escola, no mercado com você. Sei que está bem porque você cuidou dela perfeitamente. Você nos espionava. Eu protegia vocês. A expressão dele ficou séria novamente. Ricardo tem homens por toda parte. Precisava ter certeza de que estavam seguras. Lorena assentiu lentamente. Mesmo na morte fingida, mesmo longe, ele ainda cuidava delas. Era tão típico de Felipe que quase doía. Se eu decidir ajudar você, isso significa que perdoei. E ainda não sei se posso perdoar. Eu entendo. Mas se decido não ajudar, isso significa que estou condenando vocês dois, Ricardo e o senador, a continuarem livres. E isso eu não posso aceitar. Felipe a observou em silêncio enquanto ela abria a porta da estufa. Então, o que vai fazer? Lorena parou na soleira, sem se virar. O que sempre fiz. Vou proteger minha família. Mesmo que isso signifique arriscar tudo para destruir quem nos ameaça. E com essas palavras, ela saiu, deixando Felipe sozinho entre as orquídeas, e a certeza de que sua vida estava prestes a mudar novamente. Manuela Vasconcelos acordou às 5 da manhã, como sempre, não porque precisasse. Tinha uma empregada que preparava o café e um motorista que a levava aonde quisesse. Mas porque desde criança, aprendera que disciplina era uma virtude que os Vasconcelos não podiam se dar ao luxo de ignorar. Sentou-se na cama king size do apartamento de cobertura e olhou para o lado. A cama de Adriano. Felipe? Ela sabia que esse era seu nome verdadeiro. Estava impecavelmente arrumada. Mais uma noite que ele não tinha voltado para casa. Oficialmente, estava viajando a negócios. Extraoficialmente, Manuela suspeitava que ele tinha uma amante. E estranhamente, isso não a incomodava. Levantou-se e caminhou até a janela panorâmica que dava vista para toda a cidade. Lá embaixo, as pessoas já começavam suas rotinas matinais. Trabalhadores pegando ônibus, comerciantes abrindo lojas, crianças indo para a escola, vidas simples, mas livres. Livres de uma forma que Manuela nunca conhecera. Bom dia, senhora, disse Carmen, a empregada, entrando no quarto com a bandeja do café. O senhor Adriano ligou cedo. Disse que volta hoje à tarde. Obrigada, Carmen. Manuela tomou o café em silêncio. Folheando as páginas sociais do jornal local, sua foto aparecia em 3 eventos diferentes da semana passada. Sempre sorrindo, sempre impecável, sempre ao lado do pai ou do marido, a filha perfeita, a esposa exemplar. Às vezes se perguntava se alguém realmente a via, ou se só enxergavam o papel que representava. No escritório do pai,
2 horas depois, ela revisava os relatórios financeiros do Hotel Encanto do Atlântico. Matemática sempre foi seu forte. Na verdade, era uma das poucas coisas que a interessava de verdade. Números não mentiam, não manipulavam, não tinham segundas intenções. Manuela, querida, o senador Vasconcelos entrou com seu sorriso político habitual, aquele que usava tanto que ela às vezes duvidava se ele ainda sabia sorrir de verdade. Como estão os números do hotel? Bem, papai, ocupação acima de 85%, margem de lucro dentro do esperado. Ela hesitou, olhando para uma coluna específica da planilha. Só tem uma coisa estranha aqui. O que? Os gastos com fornecedores estão muito altos para o volume de hóspedes. E tem várias empresas que eu não reconheço prestando serviços. Ela apontou para os números. Olha só. Distribuidora Santos. Logística Marítima Atlântico. Consultoria Estratégica do Nordeste. Nunca ouvi falar de nenhuma delas. O senador se inclinou sobre a mesa. E Manuela notou uma tensão quase imperceptível em seus ombros. São empresas pequenas, locais. Ricardo que indica. Você sabe como ele é bom em encontrar fornecedores com preços competitivos. Mas os preços não são competitivos. São bem mais altos que a média de mercado. Manuela. A voz do pai ganhou aquele tom que ela conhecia desde criança. O tom que significava, pare de fazer perguntas. Nem tudo no mundo dos negócios pode ser explicado por planilhas. Há questões de relacionamento, de confiança, de reciprocidade. Ela assentiu, mas algo no fundo de sua mente insistia que havia mais nessa história. Desde pequena, aprendera a não questionar as decisões do pai, a confiar em seu julgamento, a ser a filha obediente que ele precisava, mas números eram números, e estes não faziam sentido. Claro, papai, você sempre sabe o que faz. Exato. Ele beijou o topo de sua cabeça, gesto carinhoso que a fazia sentir como uma criança novamente. A propósito, tive uma ideia para o hotel. Que tal criarmos um programa para valorizar os pequenos produtores locais? Algo sustentável, que mostre nosso compromisso com a comunidade. Manuela ergueu os olhos da planilha. Que tipo de programa? Parceria com fazendas da região, compra direta de produtos orgânicos, eventos temáticos. Poderíamos chamar de, sei lá, Sabores do Campo, ou algo assim. O senador se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Você poderia coordenar. Seria perfeito para sua imagem pública. A ideia realmente era boa. Manuela sempre se interessara por questões ambientais e sustentabilidade, mas raramente tinha oportunidade de trabalhar com algo que realmente importasse para ela. Gostei da ideia. Posso pesquisar fornecedores na região? Na verdade, já tenho algumas sugestões. Ricardo mencionou uma fazenda em Santa Rita do Norte que produz hortaliças orgânicas de excelente qualidade. Ele pegou um papel do bolso. Fazenda São Bento, da proprietária Lorena Bastos. O nome não significava nada para Manuela, mas ela anotou mesmo assim. Você quer que eu entre em contato? Sim, mas faça algo especial, um convite formal, uma visita oficial. Mostre que levamos o programa a sério. O senador sorriu. E convide-a para nossa gala beneficente do mês que vem. Será uma boa oportunidade para ela conhecer outros empresários do setor. Manuela concordou. Animada com a perspectiva de finalmente trabalhar em algo que combinasse com seus valores, não percebeu o brilho calculista nos olhos do pai quando ele mencionou a gala. 3 dias depois, ela estava no carro oficial dirigindo-se para Santa Rita do Norte. Havia ligado para a fazenda na véspera, marcando a visita com a tal Lorena Bastos, que pareceu surpresa, mas educada ao telefone. A estrada para a cidade era cercada de campos verdes e pequenas propriedades rurais. Manuela baixou o vidro e respirou o ar puro, sentindo-se mais relaxada do que em semanas. Na cidade, as pessoas nas ruas olhavam curiosas para o carro oficial, mas não com hostilidade, apenas com a curiosidade natural de quem vê algo fora do comum. A fazenda São Bento ficava na saída da cidade, uma propriedade modesta, mas bem cuidada. Canteiros organizados se estendiam por vários hectares, e Manuela pôde ver estufas, um galpão de secagem e uma casa simples de tijolo à vista. Uma menina de cerca de 11 anos brincava no quintal com um cachorro vira-lata. Lorena Bastos a recebeu na varanda. Era uma mulher bonita, de uns 30 e poucos anos, com mãos calejadas de quem trabalha na terra,
e um sorriso genuíno, que contrastava com os sorrisos calculados que Manuela estava acostumada a ver. Senhora Vasconcelos, seja bem-vinda. Não esperava uma visita tão importante. Por favor, me chame de Manuela, e a importância é toda sua. São vocês, pequenos produtores, que mantêm a qualidade e a tradição. Durante a visita pelos canteiros, Manuela se impressionou com o conhecimento de Lorena sobre agricultura orgânica, rotação de culturas e sustentabilidade. A mulher falava com paixão sobre cada planta, cada técnica, cada desafio superado. Comecei sozinha há 9 anos, explicou Lorena, mostrando o galpão onde secava ervas aromáticas. Meu marido morreu e eu precisei me reinventar. No começo foi muito difícil, mas Elisa e eu conseguimos construir tudo isso juntas. Deve ter sido muito corajoso recomeçar sozinha. Às vezes a vida não te dá escolha. Você aprende a ser forte porque não tem alternativa. Havia algo na voz de Lorena. Uma determinação silenciosa que Manuela reconhecia. Era a mesma força que ela própria cultivara durante anos de obediência forçada. Na volta para a cidade, Manuela não conseguia parar de pensar na conversa. Lorena construíra uma vida significativa a partir de uma tragédia, enquanto ela vivia uma vida dourada, mas vazia. Quando chegou ao apartamento, encontrou Adriano no escritório, mexendo no computador. Como foi a visita à fazenda? Ele perguntou sem levantar os olhos da tela. Muito boa. A Lorena Bastos é uma mulher impressionante. Manuela se sentou na poltrona em frente à mesa dele. Convidei-a para a gala beneficente. Pela primeira vez em meses, ela viu uma reação genuína no rosto do marido. Ele ergueu os olhos bruscamente, a expressão alterada. Você fez o quê? Convidei-a para a gala, papai sugeriu, para dar visibilidade ao programa. Por quê? Tem algum problema? Adriano passou a mão pelo rosto. Um gesto nervoso que ela começara a notar ultimamente. Não tem problema. É só que não conhecemos bem essas pessoas. Talvez seja precipitado. Adriano é uma produtora rural que mal pode fazer. Ele não respondeu, mas Manuela notou que suas mãos tremiam ligeiramente quando voltou a digitar. Mais uma reação estranha para adicionar à lista crescente de comportamentos inexplicáveis do marido. Naquela noite, sozinha no quarto, Manuela abriu novamente as planilhas do hotel em seu laptop pessoal. Algo a incomodava desde a conversa com o pai. Uma sensação de que havia padrões escondidos nos números que ela não estava enxergando. Começou a cruzar dados, comparar datas, investigar as empresas prestadoras de serviço e lentamente, muito lentamente, um quadro preocupante começou a se formar. As empresas fantasmas, os valores superfaturados, as datas que coincidiam com visitas de políticos importantes e, no centro de tudo, o nome que aparecia como referência em vários contratos, Ricardo Nogueira. Pela primeira vez na vida, Manuela Vasconcelos começou a suspeitar que seu pai, o homem que ela idolatrava e obedecia cegamente, talvez não fosse o herói que ela sempre acreditou ser, e isso a assustava mais do que qualquer coisa que já havia sentido. Lorena passou 3 noites sem dormir direito. Revirando na cama enquanto pensava na conversa com Felipe, na 4ª manhã, tomou a decisão. Estava lavando louça quando escreveu a resposta no vapor do vidro da janela. Sim, à tarde, quando Elisa voltou da escola, Lorena estava no galpão organizando as caixas para a próxima entrega ao hotel. Mãe, você está estranha esses dias, disse a menina, se sentando num banco de madeira e balançando as pernas. Parece preocupada. Oh, só trabalho, amor. Nada demais. Elisa a estudou com aquele olhar perspicaz que às vezes a fazia parecer muito mais velha que 11 anos. Você anda pensando no papai, não é? Lorena parou de etiquetar as caixas. Por que pergunta isso? Porque você sempre fica assim quando se lembra dele. Meio distante, meio triste. Elisa pulou do banco e se aproximou. Eu também penso nele, sabe? Às vezes imagino como seria se ele estivesse aqui. O coração de Lorena se apertou. Se soubesse que Felipe estava vivo, mas ainda não era hora. Primeiro precisava ter certeza de que poderiam ficar juntos com segurança. Ele te amava muito, Elisa. Se estivesse aqui, ficaria muito orgulhoso da moça que você está se tornando. Eu sei. Elisa sorriu. Por isso não fico triste. Fico feliz porque sei que ele me amava. Naquela mesma tarde,
Lorena dirigiu até o hotel novamente. Desta vez, sabia exatamente onde encontrar Felipe. A estufa no terraço havia se tornado seu ponto de encontro secreto. Ele estava esperando com um pendrive na mão. Consegui as primeiras informações. Disse sem preâmbulos. Planilhas das empresas fantasmas. Algumas conversas gravadas. Não é suficiente ainda, mas é um começo. Lorena pegou o pequeno dispositivo. Como vou fazer para entregar isso a alguém de confiança? Dr. Martinez, o advogado da cidade vizinha. Pesquisei sobre ele. É limpo. Tem histórico de casos contra a corrupção. Felipe lhe entregou um cartão. Pode confiar nele. E como explico de onde veio a informação? Fonte anônima, ele vai entender. Lorena guardou o pendrive na bolsa entre os papéis da entrega. Felipe, preciso te contar uma coisa. Recebi um convite oficial para uma gala beneficente. Sua esposa veio pessoalmente me convidar. A expressão dele mudou completamente. Manuela esteve na sua fazenda. Esteve, falou sobre um programa para pequenos produtores. Sabores do campo. Pareceu genuína. Mas... Lorena hesitou. Será que ela suspeita de alguma coisa? Não sei. Manuela é inteligente, mas sempre foi obediente demais ao pai para questionar suas decisões. Felipe passou a mão pelos cabelos. Embora ultimamente eu tenha notado que ela anda me observando mais. A gala pode ser uma oportunidade. Muita gente importante estará lá, inclusive jornalistas. Ou pode ser uma armadilha. Felipe se aproximou dela. Lorena, se eles suspeitam de alguma coisa, então vamos ter que ser mais espertos que eles. Nos dias seguintes, estabeleceram uma rotina cuidadosa. Felipe passava informações através de pendrives escondidos nas entregas de Lorena ao hotel. Ela levava tudo para Dr. Martinez, que começou a montar um dossiê detalhado. As evidências se acumulavam. Rotas de iates suspeitas, transferências bancárias entre empresas de fachada, conversas comprometedoras gravadas em reuniões. Numa quinta-feira chuvosa, Ricardo Nogueira apareceu na fazenda sem avisar. Lorena estava no galpão quando ouviu o carro chegando. Pela janela, viu um Mercedes preto estacionando perto da casa. Um homem alto e elegante saiu do carro, ajeitando o terno antes de se dirigir à porta da frente. Elisa, vá para seu quarto e não saia de lá, disse rapidamente para a filha, que fazia lição na mesa da cozinha. Mas mãe... Agora, Elisa. E feche a porta. Lorena atendeu a campainha com o coração disparado. Senhora Bastos, sou Ricardo Nogueira, sócio do Grupo Encanto. Posso entrar? Ela forçou um sorriso. Claro, seja bem-vindo. Ricardo entrou olhando tudo ao redor com atenção excessiva, como se estivesse catalogando cada detalhe da casa. Linda propriedade? Muito. Acolhedora. Obrigada. Posso oferecer um café. Seria ótimo. Na cozinha, enquanto preparava o café, Lorena sentia os olhos dele sobre ela. Era um homem bonito, provavelmente da idade de Felipe, mas havia algo predatório em seu olhar que a deixava desconfortável. Soube que foi convidada para nossa gala beneficente, disse ele, se sentando à mesa. Que honra para uma pequena produtora rural. Fiquei muito surpresa com o convite. Manuela foi muito gentil. Ah, sim, Manuela, uma jovem doce, mas às vezes ingênua demais para entender certas complexidades dos negócios. Ricardo sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Felizmente tem o pai e o marido para orientá-la. Lorena serviu o café, tentando manter as mãos firmes. Imagino, homens experientes são importantes para guiar jovens empreendedores. Exato. Ele tomou um gole do café, nunca tirando os olhos dela. Falando nisso, ouvi dizer que você é viúva há vários anos. 9 anos. Deve ser difícil criar uma filha sozinha. Perigoso, até, uma mulher bonita, morando isolada com uma criança. Nunca se sabe que tipo de pessoa mal intencionada pode aparecer. A ameaça estava nas entrelinhas, mas era clara como cristal. Lorena engoliu em seco. Felizmente vivemos numa região muito tranquila. As pessoas aqui se conhecem, se protegem. Verdade, mas às vezes o perigo vem de onde menos esperamos. Ricardo se levantou. Bem, preciso ir. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente, senhora Bastos. Tenho certeza de que nos veremos na gala. Depois que ele saiu, Lorena trancou a porta e se encostou nela. Tremendo, Elisa apareceu na escada. Mãe,
Quem era aquele homem? Só um cliente, amor. Nada importante, mas era muito importante. A visita de Ricardo não tinha sido casual. Era um recado. Eles sabiam que algo estava acontecendo. Naquela noite, Lorena ligou para Deter Martinez. Doutor, preciso acelerar o processo. Acho que estamos sendo vigiados. Já tenho material suficiente para uma denúncia preliminar. Posso contactar o Ministério Público ainda esta semana. Faça isso. E, doutor, se alguma coisa acontecer comigo, o senhor sabe o que fazer com as informações? No hotel, Felipe notou a mudança no comportamento de Ricardo imediatamente. O sócio estava mais atento, fazendo perguntas sobre suas idas frequentes ao terraço, comentando sobre a importância de manter foco nos negócios realmente importantes. Adriano, disse Ricardo numa reunião na sexta-feira. Tenho pensado sobre nossa expansão. Talvez seja a hora de consolidar algumas parcerias, eliminar distrações desnecessárias. Que tipo de distrações? Pequenos fornecedores, por exemplo? Às vezes é melhor trabalhar com empresas maiores, mais confiáveis, menos. Complicações pessoais? Felipe entendeu o recado. Lorena estava na mira. Naquela tarde, ele a encontrou na estufa mais cedo que o habitual. Precisamos parar, disse assim que ela entrou. Ricardo está suspeito. Ele veio à fazenda ontem. Me ameaçou sutilmente. Então está decidido. Vamos parar de nos encontrar. Não. Lorena se aproximou dele. Já passamos informações demais para a DR. Martinez, se pararmos agora, eles vão perceber que sabemos que estão suspeitos. Isso confirma que há algo a esconder. Lorena, eles podem machucar você, machucar Elisa. E se não fizermos nada, vão continuar machucando outras pessoas. Ela tocou o rosto dele suavemente. Felipe, pela primeira vez em 9 anos, estou lutando por algo maior que só sobreviver. Estou lutando pela nossa família. Ele segurou a mão dela contra seu rosto. Não posso te perder de novo. Não vai perder, mas precisa confiar em mim. Eles ficaram assim por alguns segundos, a testa dele encostada na dela, respirando o mesmo ar, quando ela se afastou para sair. Felipe a segurou pelo pulso. Lorena. Sim, na gala. Use o vestido azul, o que você estava usando no dia do nosso casamento. Ela sorriu pela primeira vez em dias. Não tenho mais aquele vestido. Felipe. Então use qualquer azul. Sempre foi a cor que mais amei em você. Lorena saiu da estufa com a certeza de que, não importava o que acontecesse na gala, seria um momento decisivo para todos eles. A guerra silenciosa estava chegando ao fim, e logo saberiam quem sairia vitorioso. Do R. Martinez abriu o dossiê sobre a mesa com cuidado, como quem manuseia uma bomba prestes a explodir. Lorena estava sentada na cadeira de couro gasto em frente à escrivaninha, observando o advogado folhear documentos que poderiam mudar tudo. Senhora Bastos, isso aqui é dinamite pura, disse ele, ajustando os óculos de leitura. Temos rotas marítimas falsificadas, empresas fantasmas movimentando milhões, conversas gravadas comprometendo políticos de alto escalão. É um esquema de lavagem de dinheiro que funciona há pelo menos 5 anos. É suficiente para processar o senador Vasconcelos, mais que suficiente. Dr. Martinez pegou uma pasta específica. Olhe só isso. A logística marítima Atlântico existe apenas no papel, mas recebeu 3 milhões em contratos nos últimos 2 anos. O endereço registrado é de uma casa abandonada e quem assina pelos pagamentos, Ricardo Nogueira, com autorização do senador. Lorena estudou os documentos, sentindo uma mistura de esperança e medo. Quando pode fazer a denúncia? Já está pronta. Vou protocolar amanhã no Ministério Público. Ele se inclinou para a frente. Mas preciso te avisar. Assim que essa bomba explodir, você e sua filha vão precisar de proteção. Pessoas com esse nível de poder não aceitam derrota facilmente. Já pensei nisso. Tenho um plano. Naquela mesma tarde, no Hotel Encanto do Atlântico, Ricardo Nogueira estava revisando relatórios quando sua secretária anunciou uma ligação urgente. Ricardo, precisamos conversar, disse o senador Vasconcelos do outro lado da linha. Agora, 20 minutos depois, Ricardo estava no escritório particular do senador, observando o homem mais poderoso da região caminhar nervosamente de um lado para outro. Temos um problema, disse Vasconcelos sem preâmbulos. Meus contatos na Polícia Federal me avisaram que há um inquérito sendo aberto sobre lavagem de dinheiro.
Citaram especificamente o hotel e algumas de nossas empresas. Ricardo sentiu o sangue gelar. Como isso é possível? Fomos muito cuidadosos. Alguém está passando informações. Alguém com acesso aos nossos documentos internos. O senador parou de andar e encarou Ricardo. A pergunta é: quem? Não pode ser ninguém da nossa equipe próxima. Todos têm muito a perder se formos descobertos. Então é alguém de fora. Alguém que conseguiu acesso de alguma forma. Vasconcelos se sentou atrás da mesa. Preciso que você revise tudo. Quem teve acesso aos arquivos, quem esteve no hotel recentemente, qualquer pessoa que possa ter visto ou ouvido algo comprometedor. Ricardo assentiu, mas sua mente já estava trabalhando. Nos últimos meses, apenas uma pessoa nova havia entrado no círculo interno, Lorena Bastos, e coincidentemente, Adriano vinha se comportando de forma estranha desde que ela começou a entregar produtos no hotel. Senador, tem uma possibilidade que talvez devêssemos investigar. Fale. A fornecedora rural que Manuela trouxe para o programa, Lorena Bastos. Ela tem acesso às dependências do hotel, conhece nossa rotina. Ricardo hesitou. Adriano tem agido de forma suspeita desde que ela apareceu. Vasconcelos franziu a testa. Suspeita como? Mais nervoso, distante. E tenho certeza de que ele anda se encontrando com alguém no terraço. Sempre inventa desculpas para subir lá. Interessante. O senador tamborilou os dedos na mesa. Faça uma investigação discreta sobre essa mulher. Quero saber tudo. Com quem ela fala, onde vai, que tipo de vida leva. E mantenha Adriano sob vigilância. Já estava pensando nisso. Enquanto isso, Manuela estava em seu apartamento, sentada no chão da sala com papéis espalhados ao redor. Havia impressos todos os relatórios financeiros dos últimos 2 anos. E estava tentando encontrar padrões que explicassem as inconsistências que vinha notando. As empresas fantasmas apareciam sempre nos mesmos períodos, após visitas de delegações políticas, antes de grandes eventos beneficentes, depois de reuniões estratégicas que seu pai fazia com investidores internacionais. Era como se existissem para justificar movimentações específicas de dinheiro. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Manuela, é a Carmen. O senhor Adriano chegou, mas está muito alterado. Acho que a senhora deveria vir para casa. Ela encontrou Felipe no escritório, debruçado sobre o computador com uma expressão tensa que ela não reconhecia. Adriano, aconteceu alguma coisa? Ele ergueu os olhos. E por um momento, ela viu algo que a surpreendeu, desespero genuíno. Manuela, preciso te fazer uma pergunta. E preciso que seja sincera comigo. Claro, você confia no seu pai? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Que tipo de pergunta é essa? Claro que confio. Mesmo se descobrisse que ele está envolvido em coisas questionáveis, Manuela se sentou na cadeira em frente à mesa, estudando o rosto do marido. Por que está me perguntando isso? Felipe hesitou, claramente debatendo consigo mesmo sobre o quanto podia contar. Porque acho que estamos todos em perigo. E acho que você merece saber a verdade sobre o homem para quem trabalha. Ele é meu pai. Adriano, não apenas meu chefe. Eu sei. E é exatamente por isso que isso vai ser tão difícil para você. Manuela sentiu um calafrio. Nas últimas semanas, pequenas dúvidas vinham se acumulando em sua mente. Mas ela sempre as afastava por lealdade familiar. Agora, vendo a expressão séria de Felipe, essas dúvidas voltaram com força total. O que você sabe? Felipe se levantou e caminhou até a janela. Sei que as empresas que aparecem nos relatórios do hotel não existem de verdade. Sei que há dinheiro sendo movimentado de forma suspeita. E sei que seu pai e Ricardo estão no centro de tudo isso. Como você sabe disso? Porque venho investigando há meses. Ele se virou para ela. Manuela, nosso casamento pode ser uma farsa, mas sempre te respeitei. Você é uma boa pessoa presa numa situação que não criou. Não quero que seja pega de surpresa quando tudo isso explodir. Ela ficou em silêncio por longos minutos. Processando as informações, finalmente se levantou e foi até o armário do escritório, de onde tirou uma pasta. Então você precisa ver isso. A pasta continha todos os relatórios que ela vinha analisando, com suas anotações nas margens, círculos vermelhos marcando inconsistências, setas conectando empresas suspeitas. Felipe folheou os documentos com crescente surpresa.
Você descobriu tudo isso sozinha. Sou boa com números. E quando números não fazem sentido, eu investigo. Manuela se sentou novamente. A pergunta é: o que vamos fazer com essas informações? Vamos, Adriano. Se meu pai está realmente envolvido em lavagem de dinheiro, preciso fazer a coisa certa. Mesmo que isso signifique... Sua voz falhou. Mesmo que isso signifique perder minha família? Felipe a observou com uma nova admiração. Havia subestimado completamente a força moral da esposa. Há algo mais que você precisa saber, disse ele. Algo sobre quem eu realmente sou. Mas antes que pudesse continuar, o telefone dele tocou. Era Ricardo. Adriano, preciso te ver, agora, no escritório do senador. Aconteceu alguma coisa, digamos que algumas. Complicações surgiram. Venha logo. Felipe desligou o telefone e olhou para Manuela. Preciso ir, mas quando voltar, vou te contar toda a verdade. Sobre mim, sobre seu pai, sobre tudo. Adriano. Ela o chamou quando ele chegou à porta. Tenha cuidado, se eles suspeitam que você sabe alguma coisa. Eu sei. Ele parou na soleira. Manuela, se alguma coisa acontecer comigo, entregue esses documentos ao Ministério Público. Promete. Prometo. Depois que ele saiu, Manuela ficou sozinha no escritório, olhando para os papéis espalhados na mesa. Pela primeira vez na vida, estava prestes a tomar uma decisão que ia contra tudo o que lhe ensinaram sobre lealdade familiar. Mas também pela primeira vez, sentia que estava fazendo a coisa certa. Pegou o telefone e discou um número que havia anotado semanas atrás. Derry Martinez. Sou Manuela Vasconcelos. Acho que preciso conversar com o senhor sobre alguns documentos que podem interessá-lo. Do outro lado da linha. O advogado segurou a respiração. A filha do senador oferecendo informações voluntariamente era a última peça que faltava no quebra-cabeças. Senhora Vasconcelos, seria melhor nos encontrarmos pessoalmente. Pode vir ao meu escritório ainda hoje. Posso ir, doutor. Traga tudo o que já tem sobre meu pai. Acho que está na hora de juntar todas as peças, enquanto se preparava para sair. Manuela olhou uma última vez para a foto na mesa. Ela, o pai e Adriano na festa de inauguração do hotel, todos sorrindo para as câmeras. Em poucas horas, aquela foto seria apenas uma lembrança de um tempo em que ainda acreditava que sua família era perfeita. Mas algumas verdades, uma vez descobertas, não podem mais ser ignoradas. A gala beneficente seria realizada no salão principal do Hotel Encanto do Atlântico numa sexta-feira à noite. Lorena passou a tarde inteira se arrumando. Não por vaidade, mas porque sabia que aquela noite definiria o futuro de sua família. Escolheu um vestido azul marinho simples que havia comprado para a ocasião. Não tinha o dinheiro para algo luxuoso, mas era elegante o suficiente para não destoar. Elisa estava na casa da vizinha, oficialmente para uma festa do pijama, mas na verdade por segurança. Lorena havia explicado que teria um evento importante no hotel e preferia que a filha ficasse em lugar seguro. Mãe, você está linda, disse Elisa antes de sair. Parece uma princesa. Obrigada, amor. Seja boa com a Dona Rosa, tá? Mãe. Elisa parou na porta. Esse evento é perigoso. A pergunta pegou Lorena desprevenida. Às vezes esquecia como a filha era perceptiva. Por que pergunta isso? Porque você está com aquela cara que fazia quando o papai saía para pescar em dia de tempestade. Preocupada, mas tentando não mostrar. Lorena se ajoelhou na altura da filha. Não é perigoso, não. É só um evento importante onde eu preciso estar muito atenta. Volta logo, prometo, no hotel. A transformação era impressionante. O saguão de mármore estava decorado com arranjos de flores brancas e douradas. Luzes suaves criavam uma atmosfera sofisticada, e garçons circulavam oferecendo champanhe em taças de cristal. Os convidados chegavam em carros importados, homens de smoking e mulheres em vestidos de gala. Lorena mostrou o convite na entrada e recebeu uma máscara dourada. Tema da festa era baile de máscaras beneficente. Irônico, pensou, considerando quantas máscaras metafóricas seriam usadas naquela noite. Lorena, Manuela se aproximou, radiante num vestido de seda cor champanhe. Que bom que veio, está linda. Obrigada pelo convite. O hotel está deslumbrante. Venha, quero te apresentar a algumas pessoas importantes. Manuela a guiou pelo salão,
apresentando-a a políticos, empresários e jornalistas. Lorena sorria e cumprimentava, mas seus olhos procuravam Felipe no meio da multidão. Finalmente o encontrou perto do palco. Conversando com um grupo de investidores, mesmo com a máscara, ela o reconheceu imediatamente. Por um momento, seus olhares se cruzaram através do salão. Ele fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Estava tudo pronto. Senhora Bastos. Uma voz masculina a fez se virar. Era Ricardo Nogueira, impecável num smoking preto, sorrindo aquele sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa agradável ter uma representante dos pequenos produtores rurais conosco. Inha Nogueira, obrigada pela oportunidade. O prazer é nosso. Ele se aproximou um pouco mais. Sabe, tenho pensado em expandir nosso programa de fornecedores. Talvez possamos marcar uma reunião para discutir oportunidades exclusivas. Havia algo na forma como ele falava que deixava Lorena desconfortável. Claro, podemos conversar. Perfeito. Ricardo pegou uma taça de champanhe da bandeja de um garçom que passava. Saúde aos novos negócios. Lorena fingiu beber, mas apenas molhou os lábios. Precisava manter a mente clara. O senador Vasconcelos subiu ao palco para o discurso de abertura. Era um homem imponente, de cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e presença magnética. Sua voz ecoou pelo salão através do sistema de som. Caros amigos, é com grande prazer que os recebo nesta noite especial. Estamos aqui não apenas para celebrar, mas para demonstrar nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável de nossa região. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Lorena observou Felipe, que estava parado ao lado do palco com uma pasta na mão. Em poucos minutos, ele faria o discurso sobre o novo contrato internacional, que era na verdade uma cortina de fumaça para mais uma operação de lavagem de dinheiro. Nosso projeto de parcerias com produtores locais é apenas o começo de uma visão maior, continuou o senador. Uma visão de prosperidade compartilhada, onde todos crescem juntos. Mais aplausos. Lorena notou vários jornalistas anotando cada palavra, câmeras filmando discretamente. Perfeito. Quanto mais testemunhas, melhor. Manuela apareceu ao seu lado. Preciso te mostrar uma coisa, sussurrou. Venha comigo. Elas saíram do salão principal e foram até os elevadores. Manuela apertou o botão do subsolo. Aonde estamos indo? Ao cofre. Há algo que você precisa ver antes que tudo exploda. No subsolo, Manuela a guiou por um corredor de serviço até uma sala pequena com vários cofres numerados nas paredes. Parou em frente ao número 27. Lorena, sei que meu marido não é quem diz ser. Lorena sentiu o coração disparar. O que quer dizer? Sei que ele se chama Felipe, não Adriano. Sei que ele foi forçado a fingir estar morto. E sei que você é a mulher que ele nunca parou de amar. As duas se encararam em silêncio por alguns segundos. Como descobriu? Porque comecei a somar 2 mais 2 quando percebi que os números do hotel não fechavam. Quando vi como ele reagiu ao saber que você viria à gala. Quando encontrei ele chorando no escritório olhando uma foto que vocês dois tiraram há muito tempo. Manuela abriu a bolsa e tirou um cartão-chave. Este cofre contém as últimas provas que vocês precisam. Documentos que meu pai esconde até de Ricardo. Lorena pegou o cartão com mãos trêmulas. Por que está fazendo isso? Porque descobri que meu pai não é o herói que eu achava que era. E porque vocês merecem ficar juntos. Manuela sorriu tristemente. Além disso, meu casamento com Felipe sempre foi uma mentira. É hora de todas as mentiras acabarem. Manuela, abra o cofre à meia-noite em ponto, o DR. Martinez já foi contactado e vai estar esperando com as autoridades. Ela se virou para sair. E Lorena, cuide bem dele. Felipe é um homem bom que foi forçado a fazer escolhas impossíveis. De volta ao salão, a festa continuava em pleno vapor. Felipe havia terminado seu discurso sobre o falso contrato internacional e agora os convidados se misturavam, conversando e rindo. Lorena checou o relógio. 23h30. Faltava meia hora. Encontrou Felipe no terraço, longe da multidão. Manuela sabe de tudo. Disse sem preâmbulos. Eu sei. Ela me contou hoje mais cedo. Ele se aproximou. Está pronta para isso. Estou. E você? Há 9 anos que estou pronto para parar de mentir. Eles ficaram lado a lado, olhando as luzes da cidade lá embaixo. Em poucos minutos, suas vidas mudariam para sempre.
Felipe: sim, não importa o que aconteça hoje à noite. Quero que saiba que eu te perdoei. Completamente. Ele a olhou com surpresa. Mesmo. Você fez o que achou que era melhor para proteger nossa família. Posso não concordar com os métodos, mas entendo os motivos. Ela tocou o rosto dele suavemente. E também quero que saiba que ainda te amo. Nunca parei de amar. Felipe segurou a mão dela contra seu rosto. Lorena! O som de fogos de artifício explodindo no céu os interrompeu. 00:30. É hora, disse ela. Desceram juntos até o subsolo. O cofre 27 se abriu facilmente com o cartão-chave. Dentro havia uma pasta grossa com documentos que fariam o império do senador Vasconcelos desmoronar. Recibos de propinas, contratos falsos, conversas transcritas com políticos corruptos e, o mais importante, o recibo do pagamento feito ao legista que falsificou o laudo da morte de Felipe. Quando voltaram ao salão principal, as portas se abriram e homens de terno entraram em formação. Agentes federais, atrás deles, R. Martinez com uma ordem judicial na mão. Senhoras e senhores, disse o promotor em voz alta, esta é uma operação oficial da Polícia Federal. Ninguém saía do salão. O pânico se instalou instantaneamente. Pessoas gritavam, tentavam correr, derrubavam taças de champanhe. Ricardo tentou se dirigir à saída lateral, mas foi bloqueado por 2 agentes. O senador Vasconcelos permaneceu no palco, tentando manter a compostura. Isto é um absurdo, uma perseguição política. Senador Augusto Vasconcelos, disse o promotor, o senhor está preso por formação de esquema de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e falsificação de documentos. Felipe se aproximou do palco e pegou o microfone. Sua voz ecoou pelo salão em silêncio sepulcral. Meu nome não é Adriano Castro. Meu nome é Felipe Navarro. E há 9 anos fingi minha própria morte para proteger minha família das ameaças desses homens, esta mulher. Ele apontou para Lorena. É minha esposa, Lorena Bastos, e mãe da minha filha Elisa. Câmeras filmavam tudo. Jornalistas anotavam freneticamente. Era o escândalo do século na região. Hoje à noite, com a ajuda corajosa de Manuela Vasconcelos, conseguimos reunir todas as provas necessárias para expor este esquema criminoso que vem funcionando há anos. Manuela estava parada perto da parede, lágrimas correndo por baixo da máscara dourada. Havia perdido a família, mas ganhado a liberdade. Felipe desceu do palco e caminhou até Lorena. Ali, na frente de todos, na frente das câmeras e dos flashes dos fotógrafos, ele a beijou. Um beijo de 9 anos de saudade, de amor reprimido, de alívio por finalmente poder parar de mentir. Quando se separaram, Lorena sorriu através das lágrimas. Agora Elisa pode conhecer o pai de verdade. Agora todos nós podemos ser verdadeiros. O baile de máscaras havia terminado, e pela primeira vez em muito tempo, ninguém precisava mais fingir ser quem não era. O salão do Hotel Encanto do Atlântico parecia um formigueiro revirado. Flashes de câmeras explodiam como fogos de artifício. Jornalistas gritavam perguntas, e agentes federais organizavam a prisão dos envolvidos no esquema. Lorena observava tudo ao lado de Felipe, ainda tentando acreditar que aquele momento realmente estava acontecendo. Ricardo Nogueira, disse o promotor, se aproximando do homem que tentava argumentar com 2 agentes. Você está preso por associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos? Isso é uma farsa. Ricardo lutava contra as algemas. Vocês não têm provas de nada. Temos sim. R. Martinez se aproximou com uma pasta cheia de documentos. Fotografias, gravações, transferências bancárias, contratos falsos, 9 anos de evidências compiladas. O senador Vasconcelos, mesmo algemado, mantinha a postura altiva de quem está acostumado ao poder. Isto é perseguição política. Vou processar todos vocês por abuso de autoridade. Senador, disse uma repórter da TV local, empurrando o microfone em sua direção. Como o senhor responde às acusações de que movimentou mais de 50 milhões em empresas fantasmas? Sem comentários, Manuela estava encostada na parede, observando o pai ser levado pelos agentes. Lágrimas silenciosas escorriam por baixo da máscara dourada que ainda usava. Felipe se aproximou dela. Manuela, você fez a coisa certa. Não parece. Ela tirou a máscara, revelando um rosto devastado.
Acabei de destruir minha própria família. Você salvou sua integridade. E isso vale mais que lealdade cega. Felipe tocou o ombro dela gentilmente. Seu pai escolheu este caminho. Você apenas se recusou a continuar fingindo que não via. Manuela Vasconcelos. Um jornalista se aproximou rapidamente. É verdade que a senhora forneceu provas contra seu próprio pai? Felipe se colocou entre o repórter e Manuela. Deixem ela em paz. Já fizeram perguntas demais por hoje. Lorena se juntou a eles, formando uma barreira protetora ao redor de Manuela. Tem algum lugar onde possa ficar esta noite? Perguntou Lorena. Longe de toda essa confusão. Tenho uma irmã em Salvador. Posso dirigir até lá. Manuela respirou fundo. Acho que preciso de um tempo longe daqui para processar tudo isso. É uma boa ideia, disse Felipe. Quando voltar, se precisar de qualquer coisa. Obrigada. Vocês dois merecem ser felizes. Manuela olhou para Lorena. Cuide bem dele. E deixe que ele cuide de você também. Ela se afastou em direção à saída, mas parou e se virou uma última vez. Felipe, aquele casamento nunca foi real para nenhum de nós. Agora você pode ter o casamento verdadeiro que sempre quis. Depois que Manuela saiu, Felipe e Lorena ficaram lado a lado, assistindo o fim do império que por tanto tempo controlou suas vidas. Ricardo foi colocado no banco de trás de uma viatura, ainda protestando inocência. O senador foi levado por uma escolta separada, com flashes de câmeras documentando cada passo. Dr. Martinez. Lorena se aproximou do advogado. O que acontece agora? Agora começa o processo judicial. Com todas as provas que reunimos, é praticamente impossível que escapem. Ele olhou para Felipe. Mas vocês dois vão precisar ficar disponíveis para depor. E vão precisar de proteção. Proteção. Sr. Navarro, o senhor fingiu estar morto por 9 anos, mesmo com Ricardo e Vasconcelos presos. Eles têm aliados, pessoas que podem querer silenciá-los antes do julgamento. Felipe passou o braço ao redor de Lorena. Por quanto tempo? Até termos certeza de que todos os envolvidos no esquema foram identificados e presos. Pode ser algumas semanas, pode ser meses. Uma das repórteres se aproximou deles. Sr. Navarro, pode nos contar como conseguiu manter sua identidade falsa por tanto tempo? Felipe olhou para Lorena, que assentiu encorajadoramente. Foi a decisão mais difícil da minha vida, ele disse, falando no microfone. Quando descobri o esquema de lavagem de dinheiro e recebi ameaças contra minha família, pensei que fingir minha morte seria a única forma de protegê-las. Mas 9 anos longe da mulher que amo e da filha que nunca conheci, isso não é vida. E a senhora, Bastos, como se sente sabendo que seu marido estava vivo todos esses anos? Lorena hesitou por um momento, escolhendo as palavras cuidadosamente. Primeiro senti raiva, depois tristeza. Mas quando entendi que ele fez isso para nos proteger, percebi que o amor às vezes exige sacrifícios que não conseguimos entender na hora. Ela olhou para Felipe. Estou orgulhosa da coragem que ele teve para expor a verdade. Vocês pretendem reatar o casamento oficialmente? Felipe e Lorena se entreolharam e sorriram. Nunca paramos de ser casados de verdade, disse Lorena. Só precisamos agora fazer os ajustes legais. 1 hora depois, o hotel estava finalmente silencioso. A maioria dos convidados havia sido liberada após prestar depoimentos preliminares. Felipe e Lorena caminhavam pelos corredores vazios, suas mãos entrelaçadas pela primeira vez em 9 anos. Não consigo acreditar que acabou, disse Lorena. Ainda não acabou completamente, mas o pior já passou. Felipe parou e a virou para ele. Lorena, eu sei que vai levar tempo para reconstruirmos nossa família. Sei que Elisa vai precisar se acostumar comigo, que você vai precisar aprender a confiar em mim novamente. Ela colocou o dedo sobre os lábios dele. Felipe, passou 9 anos me protegendo à distância. Passou meses arriscando sua vida para reunir provas contra pessoas perigosas. Acha mesmo que preciso de mais tempo para saber se posso confiar em você? Ele a beijou ali mesmo, no corredor silencioso do hotel onde tudo começou. Mas desta vez não havia pressa. Não havia medo de serem descobertos. Não havia necessidade de esconder nada. Quero ver Elisa, disse ele quando se separaram. Quero conhecer minha filha de verdade. Ela está na casa da Dona Rosa. Podemos buscá-la agora. Agora. Não está muito tarde.
Felipe Navarro, você está morto há 9 anos e ressuscitou hoje à noite. Acho que isso justifica acordar uma criança depois da meia-noite. Eles riram juntos pela primeira vez em quase uma década. No carro, a caminho de Santa Rita do Norte, Felipe estava nervoso. E se ela não quiser me conhecer? E se estiver com raiva por eu ter abandonado vocês? Ela não vai estar. Elisa é uma menina incrível, Felipe. Corajosa, inteligente, generosa. Tem tudo de bom que você tem. Lorena pegou a mão dele. E além disso, ela sempre quis ter um pai. Sempre perguntava como você era. Se gostaria dela. Se ficaria orgulhoso dela. E o que você respondia? Que você a amaria mais que tudo no mundo. E que ficaria muito orgulhoso da moça extraordinária que ela está se tornando. Quando chegaram à casa da vizinha, Dona Rosa os recebeu de camisola e roupão, obviamente acordada pelos eventos da noite. Meu Deus, Lorena, vi na televisão agora há pouco. É verdade que seu marido estava vivo. É verdade, Dona Rosa. Lorena olhou para Felipe. Este é Felipe, o pai de Elisa. A vizinha olhou Felipe de cima a baixo, como se estivesse avaliando se ele merecia perdão. Espero que tenha uma boa explicação para essa criança. Ela sentiu muito sua falta. Tenho sim, senhora. Elisa estava dormindo no sofá da sala, envolta num cobertor cor-de-rosa. Lorena a acordou suavemente. Amor, tem alguém aqui que quer conhecer você? Elisa abriu os olhos lentamente, ainda sonolenta, quando viu Felipe. Ficou completamente desperta. Mãe, quem é ele? Lorena se ajoelhou ao lado do sofá. Elisa, este é seu pai de verdade. A menina ficou em silêncio por longos segundos, estudando o rosto de Felipe. Então, sem aviso, começou a chorar. Ele não morreu. Não, amor. Ele não morreu. Lorena segurou a filha nos braços. É uma história muito complicada, mas ele sempre esteve vivo e sempre amou você. Felipe se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado delas. Elisa, sei que isso é muito confuso e sei que você tem todo o direito de estar brava comigo, mas quero que saiba que não houve um único dia nesses 9 anos em que não pensei em você. Elisa o observou através das lágrimas. Por que não voltou para casa? Porque pessoas más estavam ameaçando machucar você e sua mãe. Tive que fingir estar morto para manter vocês seguras. Mas agora as pessoas más foram presas. Foram. Então você pode voltar para casa. Felipe sorriu através de suas próprias lágrimas. Se vocês me deixarem, eu gostaria muito de voltar para casa. Elisa saiu dos braços da mãe e se aproximou de Felipe. Estudou o rosto dele por mais alguns segundos. Então estendeu a mão pequena e tocou a cicatriz em sua têmpora. Isso doeu. Doeu, mas não tanto quanto ficar longe de vocês. Você parece comigo, disse ela finalmente. Mãe sempre disse que eu tinha seus olhos. E tem mesmo. Felipe sorriu. Posso te dar um abraço. Elisa assentiu. Quando Felipe a abraçou, Lorena sentiu seu coração se reconstruir completamente. Sua família estava finalmente reunida. 3 semanas se passaram desde a gala. Felipe estava morando na fazenda novamente, dormindo no sofá da sala por insistência própria. Queria dar tempo para que todos se acostumassem com sua presença, antes de presumir que poderia voltar a dividir o quarto com Lorena. Pequenos passos, repetia para si mesmo. A família precisava se reconstruir. Tijolo por tijolo, numa manhã de domingo, ele acordou cedo e foi ao galpão de secagem das ervas, onde sabia que encontraria Elisa. Desde que voltara, percebera que a filha tinha o hábito de ir lá quando queria ficar sozinha para pensar. Era seu refúgio, assim como a estufa do hotel havia sido o dele. Bom dia, disse suavemente. Para não assustá-la, Elisa estava sentada num banco de madeira, separando folhas de manjericão numa peneira. Bom dia, ela hesitou, não sabendo como chamá-lo. Pode me chamar de Felipe se quiser. Não precisa se forçar a dizer pai antes de se sentir à vontade. Tá bom. Felipe se aproximou devagar e pegou uma peneira vazia. Posso ajudar? Elisa assentiu. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos. O som das folhas secas sendo separadas criando uma atmosfera quase meditativa. Felipe. Elisa finalmente quebrou o silêncio. Sim. Por que você e mamãe não dormem no mesmo quarto? A pergunta o pegou desprevenido. Elisa sempre fora direta,
algo que Lorena sempre comentava, mas ainda assim, ele não esperava uma pergunta tão pontual. Porque é complicado, Elisa. Fiquei longe por muito tempo. Sua mãe e você precisam de tempo para se acostumar comigo novamente. Mas vocês se amam, né? Muito. Então por que é complicado? Felipe parou de separar as folhas e olhou para a filha, aos 11 anos. Ela tinha uma lógica simples e devastadoramente eficaz. Quando você fica muito tempo sem ver uma pessoa, mesmo que seja alguém que você ama, às vezes precisa de tempo para relembrar como é estar junto, como andar de bicicleta. Como assim? Quando parei de andar de bicicleta por um tempo, na primeira vez que voltei a tentar. Fiquei meio insegura, mas aí lembrei, e voltou a ser natural. Elisa o olhou com aqueles olhos castanhos que eram iguais aos dele. Talvez vocês só precisem lembrar como é estar juntos. A sabedoria da filha o deixou sem palavras por alguns segundos. É uma forma interessante de ver as coisas, Felipe. Sim, se me amava tanto. Por que não voltou? A pergunta que ele sabia que viria mais cedo ou mais tarde, Felipe pousou a peneira e se virou completamente para ela. Porque achei que se eu voltasse, as pessoas más poderiam machucar vocês. E eu preferia morrer de verdade a deixar que isso acontecesse. Mas você não morreu. Ficou sofrendo longe da gente. Fiquei. E nós ficamos sofrendo pensando que você tinha morrido. Ficaram. Elisa franziu a testa, processando as informações. Então todo mundo sofreu mesmo assim. Todo mundo sofreu mesmo assim. Talvez da próxima vez seja melhor enfrentar as pessoas más juntos. Em vez de cada um sofrer sozinho, Felipe sorriu apesar da seriedade da conversa. Você tem razão. Foi uma decisão ruim. Eu achei que estava protegendo vocês. Mas na verdade estava causando uma dor diferente. Você vai embora de novo. Nunca mais. A não ser que vocês me mandem embora. Não vamos mandar. Elisa voltou a separar as folhas. Só que ainda é estranho ter você aqui. Eu entendo. É estranho para mim também. Por quê? Porque quando saí, você era um bebezinho. Agora é quase uma moça. Perdi você aprendendo a andar, a falar, a ler. Perdi suas primeiras palavras, seu primeiro dia de aula, seus primeiros amigos. A voz dele falhou um pouco. Tenho medo de não conseguir ser o pai que você merece. Elisa parou de trabalhar e o olhou seriamente. Felipe, você quer saber um segredo? Quero. Eu sempre soube que você não tinha morrido de verdade. Felipe a encarou surpreso. Como assim? Não sei explicar direito. Mas sempre que mamãe chorava e dizia que você estava no céu, eu sentia que não era verdade, que você estava em algum lugar. Pensando na gente, ela balançou as perninhas no banco. Às vezes eu ficava na janela do meu quarto olhando a estrada, esperando você voltar. Felipe sentiu os olhos marejarem. Elisa, e sabe o que mais? Eu meio que entendo por que você fez isso. Se alguém ameaçasse machucar você ou a mamãe, eu também faria qualquer coisa para proteger vocês, mesmo sem me conhecer direito. Você é meu pai. Não preciso te conhecer direito para te amar. O amor já estava aqui dentro. Ela bateu no peito. Só estava esperando você voltar para poder mostrar. Felipe não conseguiu mais segurar as lágrimas. Levantou-se do banco e se ajoelhou na frente da filha. Posso te dar um abraço? Pode. Quando ela se jogou em seus braços, Felipe sentiu que todas as peças de sua vida finalmente se encaixaram no lugar certo. Elisa cheirava a sabonete de erva doce e tinha o cabelo macio como seda. Elisa, você me perdoa por ter ficado longe. Só se você me prometer que nunca mais vai embora sem me levar junto. Prometo. Eles ficaram abraçados por longos minutos, até ouvirem passos se aproximando. Lorena apareceu na porta do galpão carregando uma bandeja com café da manhã. Achei que talvez vocês estivessem com fome, disse, mas parou ao ver os dois abraçados. Desculpem, não queria interromper. Não está interrompendo, disse Elisa, se soltando do abraço, mas permanecendo perto de Felipe. Estávamos só conversando sobre por que vocês dois não dormem no mesmo quarto. Lorena quase derrubou a bandeja. Elisa, o quê? É uma pergunta normal. Pai e mãe dormem juntos. Não dormem. Felipe e Lorena se entreolharam por cima da cabeça da filha, ambos tentando não rir da naturalidade com que ela tratava a situação. É complicado, amor, disse Lorena. É o que todo mundo fala, mas eu acho que vocês estão complicando uma coisa simples.
Elisa se levantou e pegou um pedaço de pão com geleia da bandeja. Vocês se amam. São casados, são meus pais, dormam no mesmo quarto. E com essa declaração, ela saiu do galpão mastigando o pão, deixando os dois sozinhos. Sua filha é muito sábia, disse Felipe. Nossa filha, corrigiu Lorena. E sim, às vezes ela é mais madura que nós dois juntos. Felipe se aproximou dela. Lorena, não quero pressionar. Sei que precisa de tempo. Felipe, sim, calado. E ela o beijou ali mesmo. Entre as ervas secas e o cheiro de terra boa, quando se separaram, ela sorriu. Elisa tem razão. Estou complicando uma coisa simples. Ela segurou a mão dele. Esta noite você dorme no nosso quarto. No lugar que sempre foi seu. Naquela tarde, eles foram juntos ao centro da cidade fazer compras. Era a primeira vez que apareciam publicamente como família reunida. E Lorena estava nervosa sobre as reações das pessoas. Todo mundo vai ficar olhando, murmurou enquanto estacionavam em frente ao mercado. Deixa olharem, disse Felipe. Não tenho mais nada a esconder. No mercado, as reações foram variadas. Algumas pessoas os cumprimentaram calorosamente, felizes pelo final feliz da história que havia movimentado toda a região. Outras apenas olhavam curiosas, sussurrando entre si. Algumas poucas pareciam desaprovadoras. Afinal, Felipe havia mentido para toda a comunidade por anos. Elisa andava entre eles, uma mão dada com cada um, completamente alheia aos olhares e comentários. Gente, posso apresentar meu pai para todo mundo? Perguntou quando encontraram a professora da escola. Claro que pode, amor, disse a professora, sorrindo. Deve estar muito feliz em tê-lo de volta. Estou. E sabem o que é mais legal? Agora tenho 2 pais. O que estava no meu coração e o que está aqui de verdade. E são a mesma pessoa. Na volta para casa, Felipe dirigia enquanto Lorena observava a paisagem familiar da estrada rural. Elisa havia adormecido no banco de trás, cansada da emoção do dia. Como se sente? Perguntou Lorena. Como se estivesse voltando a ser eu mesmo pela primeira vez em 9 anos. Felipe olhou pelo retrovisor para a filha dormindo. Ela é incrível, Lorena. Você fez um trabalho maravilhoso criando ela. Nós fizemos, mesmo longe, você sempre esteve presente. Nas histórias que contava sobre você, nas fotos que mostrava, na forma como ensinei ela a ser corajosa e honesta. Lorena pegou a mão dele sobre o câmbio. Elisa cresceu sabendo que era amada pelo pai, mesmo achando que ele estava morto. Isso fez toda a diferença. Quando chegaram em casa, Felipe carregou Elisa adormecida para o quarto, enquanto Lorena preparava o jantar. Ao colocá-la na cama, Elisa abriu os olhos por um momento. Felipe, sim, agora posso te chamar de pai. Pode me chamar do que quiser, Elisa. Pai, ela sorriu sonolenta. Boa noite, pai. Boa noite. Minha filha, naquela noite, pela primeira vez em 9 anos, Felipe e Lorena dormiram juntos na cama que um dia dividiram como marido e mulher. Não houve pressa. Não houve pressão. Apenas o reconhecimento silencioso de que estavam em casa. Finalmente, onde sempre pertenceram, a ligação do Derer Martinez chegou numa manhã de terça-feira. Quando Felipe estava ajudando Elisa com a lição de matemática na mesa da cozinha, o advogado falava baixo, mas Lorena pôde perceber a tensão em sua voz. Doer Martinez. Aconteceu alguma coisa. Felipe ativou o viva-voz para que ela pudesse ouvir. Tenho boas e más notícias. A boa é que Ricardo confessou tudo ontem. Deu nomes, conta em bancos, rotas de dinheiro. O Ministério Público está montando uma operação que vai derrubar pelo menos mais 10 pessoas envolvidas no esquema. E a má notícia? A confissão de Ricardo confirmou que há outros interessados em silenciar vocês. Pessoas que ainda não foram presas. E que têm muito a perder se vocês depuserem no julgamento. Uma pausa. A Polícia Federal recomenda que saiam da fazenda imediatamente. Lorena sentiu o estômago afundar. Olhou para Elisa, que tinha parado de fazer a lição e os observava com preocupação. Por quanto tempo? Difícil saber. Talvez algumas semanas, talvez alguns meses, até prendermos todos os envolvidos e termos certeza de que não há mais ameaças. Felipe passou a mão pelos cabelos. O gesto nervoso que ela começara a reconhecer novamente. Onde eles querem que a gente fique. Há uma casa segura no litoral, cerca de 200 quilômetros daqui.
Local isolado, mas com toda a segurança necessária. Um agente federal ficará responsável por vocês. Elisa largou o lápis na mesa. Vamos ter que sair da nossa casa. Lorena se aproximou da filha e passou o braço ao redor de seus ombros. Por um tempo, amor. Só até termos certeza de que está tudo bem. Mas e a escola? E os animais? E as plantas? Dona Rosa pode cuidar de tudo. E sobre a escola? Lorena olhou para Felipe. Talvez seja uma boa oportunidade para passarmos um tempo juntos. Em família, sem outras preocupações. Felipe desligou o telefone e se ajoelhou na frente de Elisa. Sei que é assustador ter que sair de casa de novo, mas desta vez estamos todos juntos. Não é como antes. Quando eu tive que ir embora sozinho, é por causa daquelas pessoas más. Mas agora a polícia sabe quem elas são. É só uma questão de tempo até prenderem todas. E depois poderemos voltar para casa. E depois voltaremos para casa, para ficar. 2 horas depois, estavam empacotando o essencial. Lorena abriu o guarda-roupa e pegou uma caixa pequena de madeira que ficava no fundo, atrás dos cobertores. O que é isso? Perguntou Felipe. Sementes de girassol da minha mãe. Ela abriu a caixa, mostrando dezenas de pequenos pacotes cuidadosamente etiquetados. Ela sempre dizia que não importa onde a vida te leve. Se você tem sementes, pode plantar um novo lar em qualquer lugar. Felipe sorriu. Sua mãe era sábia. Era e estava certa. Lorena fechou a caixa. Já plantei essas sementes em 3 lugares diferentes. Na casa onde cresci, aqui na fazenda quando cheguei, e no jardim que fizemos quando nos casamos. Agora vou plantá-las numa casa segura até podermos voltar para casa. Elisa apareceu na porta do quarto carregando uma mochila que parecia pesar mais que ela. Pronta, anunciou. Amor, você não pode levar tudo isso, disse Lorena, tentando erguer a mochila. O que colocou aí dentro? Coisas importantes. Elisa se sentou na cama e começou a tirar itens da mochila. Meus livros favoritos, a boneca que o vovô me deu, as fotos de quando era bebê, minhas pedras especiais que achei no riacho, os desenhos que fiz de você e do papai. Papai? Felipe se surpreendeu. Fiz vários desenhos seus ao longo dos anos, imaginando como você era. Elisa pegou um caderno de desenho e mostrou. Olha, este aqui fiz quando tinha 7 anos. E este quando fazia 8. Sempre acertei os olhos. Felipe folheou os desenhos, vendo versões imaginárias de si mesmo aos olhos da filha. Em alguns era um super-herói, em outros um príncipe, em outros apenas um homem normal sorrindo ao lado dela e da mãe. São lindos, Elisa. Pode ficar com eles se quiser. Quero muito. O agente federal que os buscou se chamava Carlos, um homem de uns 40 anos, calmo e profissional. Explicou que a casa ficava numa praia isolada, que eles teriam toda a privacidade necessária, mas que ele estaria sempre por perto. É uma situação temporária, disse enquanto dirigia pela estrada costeira. Na verdade, considerem como umas férias forçadas. A casa era simples, mas confortável. Construída sobre palafitas com vista para o mar, 2 quartos, sala e cozinha integradas, varanda ampla com rede. O som das ondas era constante e relaxante. É bonito aqui, disse Elisa, correndo para a varanda. Posso ir à praia? Pode, mas sempre com um de nós, disse Felipe. E sem se afastar muito da casa, enquanto desempacotavam, Lorena encontrou um cantinho no quintal dos fundos que recebia boa luz solar. Abriu a caixa de sementes da mãe e escolheu algumas de girassol. Vai plantar agora? Perguntou Felipe, se aproximando. Minha mãe sempre dizia que o primeiro passo para fazer qualquer lugar virar lar é plantar alguma coisa. Ela cavou pequenos buracos na terra. Além disso, girassóis crescem rápido, com sorte. Estarão florescendo quando voltarmos para casa. E se não voltarmos tão cedo, então pelo menos teremos flores bonitas para nos lembrar que sempre existe esperança. Felipe se ajoelhou ao lado dela e ajudou a plantar as sementes. Era estranho como algo tão simples podia trazer tanta paz. Naquela primeira noite na casa segura, eles jantaram na varanda observando o pôr do sol sobre o oceano. Elisa estava encantada com o espetáculo de cores no céu. Nunca vi o mar tão de perto, disse ela. É muito maior do que imaginava. Igual ao amor, disse Lorena, olhando para Felipe.
A gente acha que conhece, mas quando vê de perto, percebe que é muito maior do que imaginava. Depois do jantar, Elisa foi para o quarto ler, e Felipe e Lorena ficaram na rede da varanda, balançando suavemente enquanto ouviam o som das ondas. "Está com medo?" perguntou Felipe. "Um pouco, mas não é como antes. Antes eu tinha medo de ficar sozinha, de não conseguir cuidar de Elisa, de não ser forte o suficiente." Ela se aconchegou contra ele. "Agora tenho medo de perder isso que reconquistamos." "Não vai perder. Não vou deixar." Felipe. Obrigada." "Por quê?" "Por ter tido coragem de voltar. Por ter arriscado tudo para expor a verdade. Por ter escolhido lutar em vez de continuar se escondendo." Ele beijou o topo da cabeça dela. "Obrigado você por ter me perdoado, por ter me dado uma segunda chance de ser pai e marido, nas semanas seguintes." Estabeleceram uma rotina tranquila na casa de praia. Felipe ensinava Elisa a pescar na parte rasa do mar. Lorena cuidava das mudas de girassol que já começavam a brotar. Elisa coletava conchas e fazia colares para os pais. Uma manhã, Felipe acordou cedo e encontrou Elisa na cozinha fazendo panquecas. "Bom dia, pai." A palavra ainda o emocionava toda vez que ela dizia: "Bom dia, filha. Posso ajudar? Pode virar as panquecas." "Eu ainda não sou muito boa nisso." Eles cozinharam juntos enquanto Lorena dormia. Era o tipo de momento cotidiano e simples que Felipe sonhara durante 9 anos. "Pai?" "Sim. Você está feliz. Muito feliz." "Por quê?" "Porque você sorri dormindo agora. Antes, quando você voltou, às vezes eu escutava você tendo pesadelos. Mas agora você sorri." Felipe parou de mexer a massa das panquecas. "Você prestava atenção em tudo isso." "Presto atenção em vocês dois. Quero ter certeza de que estão bem." Elisa olhou para ele seriamente. "É meu trabalho cuidar da família também." "Elisa, você é uma criança. Não precisa se preocupar em cuidar de nós." "Pai, família é todo mundo cuidando de todo mundo. Vocês cuidam de mim. Eu cuido de vocês. É assim que funciona." Naquela tarde, estavam na praia quando o telefone de Felipe tocou. Era DR. Martinez com notícias. "Felipe, prenderam os últimos envolvidos no esquema ontem. Agora é seguro voltarem para casa." "Tem certeza?" "Absoluta. O senador e Ricardo não têm mais aliados livres. Vocês podem voltar para a vida normal." Felipe desligou e olhou para Lorena e Elisa, que estavam construindo um castelo de areia elaborado. "Podemos voltar para casa", anunciou. Elisa ergueu a cabeça, empolgada. Quando quiserem." "Agora." Lorena riu. "Calma, namor. Vamos terminar nosso castelo primeiro." E despedir das sementes de girassol. No quintal dos fundos, os girassóis já tinham 15 centímetros de altura. Folhas verdes vibrantes apontando em direção ao sol. "Eles vão ficar bem aqui?" perguntou Elisa. "Vão. E quando alguém olhar para eles, vai lembrar que uma família passou por aqui e plantou esperança." Lorena tocou uma das mudas suavemente. "É assim que a gente deixa o mundo um pouquinho melhor, plantando coisas bonitas por onde passa." Na manhã seguinte, enquanto arrumavam as malas para voltar, Elisa fez um último pedido. "Posso levar algumas conchas para plantar no jardim de casa? Conchas não se plantam?" "Amor", disse Lorena, "mas se a gente enterrar elas no jardim, sempre que olharmos vamos lembrar do nosso tempo aqui, como as sementes do girassol. Só que ao contrário." Felipe e Lorena se entreolharam e sorriram. A lógica peculiar de Elisa sempre o surpreendia. "Pode levar todas as conchas que quiser", disse Felipe. E assim, carregando conchas do mar e memórias de dias tranquilos, a família voltou para Santa Rita do Norte. Voltaram para casa não como fugitivos ou pessoas se escondendo, mas como uma família que havia enfrentado a tempestade e permanecido unida. A verdadeira vida deles estava apenas começando. A volta para Santa Rita do Norte foi como respirar depois de ficar muito tempo debaixo d'água. Lorena dirigia devagar pela estrada familiar, saboreando cada curva conhecida, cada árvore que marcava o caminho para casa. Felipe estava no banco do passageiro, a mão descansando sobre a dela no câmbio, enquanto Elisa tagarelava no banco de trás sobre todos os lugares que queria mostrar para o pai. "E tem o riacho onde pego as pedras especiais, e a árvore que a gente sobe para colher manga, e o canteiro onde plantamos as primeiras violetas." Ela falava sem parar, como se quisesse compensar 11 anos de histórias não contadas, quando chegaram à fazenda
Dona Rosa estava esperando na varanda com um sorriso largo e os olhos marejados. Que bom que voltaram. Ela abraçou cada um com força. A casa estava muito silenciosa sem vocês. Como estão as plantas? Perguntou Lorena, olhando ansiosa para os canteiros. Perfeitas. Reguei tudo direitinho como você ensinou. E as galinhas estão botando que é uma beleza. Elisa correu para o quintal para conferir seus locais favoritos, enquanto Felipe e Lorena entravam na casa. Tudo estava exatamente como haviam deixado. A mesa da cozinha com as marcas de uso, as fotografias na parede, o cheiro familiar de ervas secas e terra boa. Estamos em casa, disse Felipe, como se ainda não conseguisse acreditar. Estamos em casa para ficar, confirmou Lorena, nos dias seguintes. Retomaram a rotina da fazenda. Felipe se adaptou rapidamente ao trabalho na terra, descobrindo que tinha jeito natural para a agricultura. Elisa voltou à escola, onde se tornou uma pequena celebridade. Era a menina cujo pai havia voltado dos mortos para derrubar políticos corruptos. Como foi na escola hoje? Perguntou Felipe numa quinta-feira, quando ela chegou especialmente animada. A professora pediu para eu contar nossa história para a turma toda. Falei sobre você fingindo estar morto, sobre a operação policial, sobre nossa casa na praia. Elisa se jogou no sofá. Todo mundo achou incrível. O João disse que você é tipo um super-herói. E o que você respondeu? Que você é melhor que super-herói. Você é meu pai. Felipe sorriu, sentindo o peito se encher de orgulho e amor. Uma tarde de sexta-feira, 3 meses depois da volta, eles estavam no quintal plantando um novo canteiro de temperos, quando Elisa gritou da varanda. Pai, mãe, tem alguém chegando! Um carro conhecido subiu a estrada de terra. Era Dedério Martinez, mas ele não estava sozinho. Uma mulher elegante saiu do banco do passageiro, e Lorena a reconheceu imediatamente. Manuela. Felipe se levantou, limpando as mãos na calça. Manuela parecia diferente, mais magra, cabelos mais curtos, uma expressão mais serena no rosto. Espero que não se importem com a visita, disse Dr. Martinez. Manuela queria vê-los pessoalmente. Claro que não nos importamos, disse Lorena. Entrem, por favor, na sala. Manuela se sentou na beirada da poltrona, claramente nervosa. Primeiro, quero pedir desculpas por aparecer assim, sem avisar. Sei que vocês devem querer distância de tudo o que aconteceu. Você não tem nada a pedir desculpas, disse Felipe. Foi graças a você que conseguimos expor tudo. E como está? Perguntou Lorena. Soube que se mudou para Salvador. Me mudei mesmo. Estou trabalhando numa ONG que ajuda famílias vítimas de corrupção política. É libertador fazer algo que realmente importa. Manuela sorriu tristemente. Meu pai vai ficar preso por muitos anos. Ricardo também. Parte de mim ainda sente culpa por ter contribuído para isso. Manuela, disse Felipe, você não é responsável pelas escolhas que eles fizeram. Você apenas se recusou a ser cúmplice, Elisa, que havia ficado calada até então, se aproximou. Você é a moça que ajudou meu pai. Sou. E você deve ser Elisa. Seu pai falava muito de você. Obrigada por ter ajudado ele. Por ter ajudado nossa família. Manuela se ajoelhou na altura de Elisa. Obrigada a você por dividir seu pai comigo. Mesmo sem saber, ele me ensinou que família de verdade é construída com amor, não com obrigação. Dr. Martinez abriu a pasta que havia trazido. Na verdade, viemos aqui por um motivo específico. Manuela tem uma proposta para vocês. Que tipo de proposta? Perguntou Lorena. Com a condenação do meu pai e a dissolução do grupo empresarial. Sobrou uma quantia significativa de dinheiro que deve ser devolvida à comunidade como reparação pelos danos causados. Manuela tirou alguns papéis da pasta. Gostaria de propor que parte desse dinheiro seja usada para criar um centro de agricultura sustentável aqui em Santa Rita do Norte. Com vocês à frente do projeto, Felipe e Lorena se entreolharam, surpresos. Um centro de agricultura sustentável, cursos para pequenos produtores, laboratório de sementes, programa de incentivo a práticas orgânicas. Seria uma forma de transformar algo ruim em algo que realmente beneficia a comunidade. Manuela olhou ao redor da casa simples, mas acolhedora. Vocês já provaram que é possível criar algo bonito a partir da dificuldade. Ah, é uma ideia linda, disse Lorena. Mas não sei se estamos preparados para algo tão grande. Não precisam decidir agora, disse Dr. Martinez.
Pensem com calma. O dinheiro vai estar disponível quando vocês quiserem. Depois que os visitantes foram embora, a família ficou na varanda discutindo a proposta, enquanto observava o pôr do sol. "O que acham?" perguntou Felipe. "Acho que seria uma forma de transformar nossa história em algo que ajuda outras pessoas", disse Lorena. "E eu acho que seria legal ter um lugar onde posso ensinar outras crianças a plantar", completou Elisa. Naquela noite, depois que Elisa foi dormir, Felipe e Lorena caminharam até o canteiro de girassóis que haviam plantado quando voltaram da casa segura. As flores estavam enormes agora, faces douradas seguindo o sol durante o dia. "Lembra quando plantamos estas sementes na praia?" perguntou Lorena. "Lembro. Você disse que girassóis eram sobre esperança." E eram, mas agora vejo que também são sobre transformação. Pegamos uma situação terrível e transformamos em algo belo. Felipe passou o braço ao redor dela. "Então vamos aceitar a proposta da Manuela." "Vamos." 2 semanas depois, estavam voltando do mercado numa tarde de sábado quando Elisa percebeu algo estranho. "Pai, tem um envelope embaixo da porta." Felipe e Lorena se entreolharam. Não esperavam correspondência. E o envelope parecia ter sido colocado ali recentemente. Felipe o pegou com cuidado. Era pesado, de papel caro, sem remetente. Dentro havia uma única foto. Os 3 no mercado naquela mesma tarde. Tirada de longe, mas claramente reconhecível, no verso da foto, uma frase escrita à mão numa caligrafia elegante. "A família é a fraqueza de todo herói." Lorena sentiu um calafrio familiar, mas desta vez não de medo, de raiva. "Felipe, cheire o papel." Ele obedeceu e franziu a testa. "Perfume, masculino, caro. A colônia favorita do senador Vasconcelos. Reconheceria em qualquer lugar." Felipe virou o envelope. Procurando mais pistas, não havia nada além da foto e da ameaça velada. Mesmo na prisão, ele ainda tem tentáculos. "O que vamos fazer?" perguntou Elisa, que havia presenciado toda a cena. Lorena olhou para a filha, depois para Felipe, depois para a fazenda ao redor. Sua casa, seu refúgio, o lugar onde haviam construído uma vida nova depois de tanta dor. Caminhou até o canteiro de girassóis e pegou a caixa de sementes da mãe, que sempre guardava perto das plantas, abriu com calma e escolheu algumas sementes especiais, as últimas que restavam do lote original. "Vamos plantar. Agora?" perguntou Felipe. "Agora." Lorena se ajoelhou no chão e começou a cavar pequenos buracos na terra. "Minha mãe sempre dizia que quando a vida tenta nos derrubar, a resposta é plantar algo que vai crescer depois que nós não estivermos mais aqui." Felipe se ajoelhou ao lado dela, ajudando a plantar. Elisa fez o mesmo. "Mas e a ameaça?" perguntou Felipe. Lorena terminou de plantar a última semente e se levantou, limpando as mãos na saia, olhou para Felipe e Elisa, depois para a casa que haviam construído juntos, para os canteiros floridos, para a vida que haviam criado apesar de todas as adversidades. "Felipe, passei 9 anos sendo forte sozinha. Você passou 9 anos sendo forte longe de nós. Elisa cresceu sendo forte porque não teve escolha." Ela segurou as mãos dos dois. "Agora estamos juntos, e juntos somos mais fortes que qualquer ameaça." Ela pegou a foto e a rasgou em pedaços pequenos, espalhando os fragmentos sobre as sementes recém-plantadas. "Se nos vigiam, que nos vejam florescer." Sua voz era firme, resoluta. "Que vejam uma família que sobreviveu à morte, à separação, à mentira e ao medo. Que vejam girassóis crescendo onde tentaram plantar terror." Felipe sorriu, reconhecendo na esposa a mesma força que a havia sustentado todos esses anos. "Então que floresçamos, repetiu Elisa. E ali, no quintal de uma fazenda simples em Santa Rita do Norte, uma família que havia vencido a morte decidiu que não seria derrotada pela vida. O jogo continuava, mas pela primeira vez, eles tinham certeza de quem controlava o tabuleiro. Não era quem tinha mais dinheiro. Era quem tinha mais coragem. E coragem era o que nunca lhes faltaria. A história de Lorena, Felipe e Elisa chegou ao fim, mas as sementes que plantaram continuarão florescendo por gerações, provando que o amor verdadeiro pode sobreviver a qualquer tempestade